Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai dar sequência a um vídeo que eu acho que eu fiz há mais de mês já, que era lendo os comentários que caem aqui para mim, os mais relevantes. Então eu vou trazer aqui os últimos comentários que o canal recebeu e eu vou estar respondendo de acordo com o que eu quiser responder. Basicamente é isso. Bom, cá estamos. Tem aqui o comentário do Léo Zutini YK8LX. No vídeo, o Brasil é o grande plano de substituição. Aqui eu falo sobre essas teorias raciais e como teorias da alt-right norte-americana, europeia, não fazem sentido no Brasil, justamente porque o nosso processo de formação histórica antecede muito a elucubração dessas teses mais modernas. Mas vamos ver os comentários aqui. Para mim, a miscigenação é uma das táticas para o governo mundial. Um povo que não reconhece a própria raça ficaria perdido e seria facilmente manipulado pelos narigudos. E além disso, a partir do momento que você mistura duas raças, você mistura duas culturas completamente diferentes. Um exemplo, se um norueguês se casa com uma japonesa, também tanto o norueguês quanto a japonesa estão negando a própria cultura e legado de seus antepassados. O filho desse casal crescerá sem uma cultura definida a qual seguir, e isso é muito perigoso para o nacionalismo. Então, aí entra uma série de questões. Primeiramente, que o seu exemplo é um norueguês, a nação norueguesa, e a japonesa contemporânea. Outro fator, que local eles estão? Qual que é o ambiente a qual eles estão inseridos? Por que isso não faz sentido? E é isso que eu argumento no vídeo. Para o caso do Brasil, nós temos a mistura do português com o indígena inicialmente e depois o elemento africano. A questão é que a gente está num território novo. Uma nova identidade está surgindo dessa mistura de raças, dessa mistura de cores. E mais do que isso, quando você simplesmente reduz a essa equação aqui, o que você está querendo dizer? Que um vai ceder à cultura do outro, ou ambos vão ceder e vão ficar sem cultura nenhuma, e a criança não sabe em que cultura crescerá. Isso aqui é um paradigma bastante interessante dos primeiros mamelucos, porque ele é filho do português, tem a necessidade de ser um guerreiro, continuar a expansão, né? Entrar nas bandeiras, nas entradas e tudo, enquanto ele foi criado pela mãe, num universo bastante indígena, ou seja, ele falava tupi, ele via a estrutura das aldeias, e o ponto nefrálgico aqui é que o Brasil é uma pátria nova, ou seja, ele era um território neutro, basicamente. Então a fusão das duas etnias geraram um elemento novo, um elemento híbrido. Só que ele não era um elemento que estava ordenado a si mesmo, ele não ia se definir propriamente. Existia uma régua a qual ordenava a moral desse sujeito, que era a Igreja Católica. Ou seja, existia um elemento de coesão na miscigenação brasileira, que era a unidade tanto monárquica, de fidelidade pode ser tanto ao rei quanto à figura patriarcal local, né? Uma espécie de caudilho, um proto-caudilho, como também a fé religiosa dele. Ele se prostrava perante os valores morais católicos. Então isso tudo dá a centralidade que permitiu o surgimento de uma identidade brasileira. No caso aqui do seu comentário, é o problema de você descontextualizar completamente. Você pode até encontrar alguma lógica no seu comentário, mas isso não se aplica ao Brasil. Tipo assim, isso aqui teria algum sentido se você fosse um alemão, se você fosse um japonês, algum país que a sua identidade, até a identidade do Estado, está atrelada à etnia. A Alemanha e o Japão, por exemplo, são estados étnicos, se fundamentaram nesse preceito. Para eles, talvez isso tenha algum sentido. Agora, para nós, não. Então, assim, não tem relevância o seu comentário, sendo bem direto aqui com vocês. Tem aqui um comentário num short. Tem um Tuga. Olha aqui, o Nibano Tugano. O cara usa, de fato, é um Tuguinha. Aqui em Portugal temos o Chega, que é chamado de extrema-direita, racista e fascista por ser antissistema quando eles apoiam Israel. É que foi esse vídeo aqui que eu falei, o nacionalismo gay, que eu tava lendo o governo que está sendo montado agora na Holanda, né? Que é um grupo de extrema-direita que repele a tradição islâmica e defende com unhas e dentes
a cultura secular e hedonista do Ocidente. Até esse vídeo aqui eu estou zoando demais essa ascensão dessa nova extrema-direita, onde é a extrema-direita de salto alto, né? E aqui ele está comentando que justamente o Chega, ele é tão racista, ele é tão fascista, tão antissistema, que ele apoia Israel. E muitas vezes, por apoiar Israel, ele é visto assim. Bom, sinceramente, cara, desculpa, mas você é europeu, cara. Que eu não tenho nada contra com esse negócio até meio progressista que tem hoje, né? Ai, graças a Deus eu não sou europeu. Ai, imagina ser imperialista, colonialista. Não, eu não sou chola desse jeito, não. Mas, cara, vocês estão numa posição muito fodida. É impossível um nacionalismo decente nascer aí pra vocês. It's over Europa, as condições geopolíticas não favorecem mais países pequenos, avançados tecnologicamente, porque cada vez mais tem uma equiparidade entre as nações. Cara, infelizmente, já foi o tempo da Europa, cara. Tudo que eu consigo ver pro futuro é isso. E aparentemente vocês têm uma elite estrangeira que é a pior do mundo, que vai fazer de tudo para vocês virarem a direita chola. Desculpa, é isso. Não tem muito o que falar. Aqui tem uns comentários dos shorts que eu tô lançando agora. Inclusive, observem aí que eu tô postando vários shorts agora. Daqui pra frente eu vou estar postando 2 shorts por semana. Minha ideia. E tem o canal de cortes também, o Cortes do Saquarema. Então, eu vou fazendo um jabá aqui já também. Aqui a publicação, a editora Flâmula, que lançou o livro do Jackson de Figueiredo, que tá aqui, ó, inclusive já fazendo jabá. Comprem pelo site da Von Region e sejam um verdadeiro nacionalista. Mas a gente também disponibiliza obras que a gente está diagramando virtualmente. Aí a gente fez um compêndio de O Brasil Não Foi Colônia, mais Brasil, Província de El-Rei, os livros respectivamente do Tito Livre Ferreira e Arlindo Veiga dos Santos, e eu prefaciei. Então entrem lá na editora no perfil da editora Flâmula no Twitter, e na bio tem o link do Drive, onde a gente está disponibilizando os arquivos. Vocês leem gratuito. Tem isso aqui que eu não entendi. NPC Karl Marx, Iluminados, Philip Mainlander, não faço ideia. Excelente análise, vídeo muito bom. Aqui é um nego chorando que o Tito Livre é maçom, mas sinceramente foda-se. A verdadeira religião nacional. Isso aqui, ó. O problema do nacionalismo segundo a direita e a esquerda. O Felipe 7. A verdadeira religião nacionalista não deveria ser a Umbanda? Então, tem quem siga esse raciocínio. A galera de QTP faz muito isso, né? Porque eles são perennialistas. Então, se todas as religiões vêm de um mesmo lugar, quando você tem uma religião que ela é o resultado desse hibridismo, vai mesclando símbolos na visão deles de maneira até hermética, né? Significa que ela está conectando essas peças que levam para um mesmo fim, que é uma religião perennial. Mas o problema é quando você subordina o nacionalismo, ou melhor, você subordina a sua religiosidade ao nacionalismo. Porque aí você inverte o princípio básico, que é justamente a verdade, a fé revelada, ela está acima do nacionalismo. Então tem uma velha máxima que ordenou os movimentos nacionalistas católicos. Eu esqueci o nome da encíclica. Eu acho que é do Pio XII? Não tenho certeza. Mas antes, quer dizer, ele quis, né, amai muito sua pátria terrena, mas amai ainda mais a pátria celeste. Então quem concebeu o Brasil historicamente, se você quiser ser racionalista e pragmático, quem construiu, quem criou os primeiros aldeamentos, quem inseriu o indígena, quem promoveu a miscigenação, quem promoveu os assentamentos, foi a Igreja Católica. O Brasil, na prática, ele é filho da Igreja, mais do que de Portugal, se você analisar friamente a questão. A gente deve o levante da nossa civilização e a integração dos povos aos nossos missionários, aos nossos padres, na prática. Mas também tem a questão religiosa. O catolicismo é empiricamente, literalmente, nesse caso, agora o emprego correto da palavra literalmente, a verdade revelada. Então, se ele é a verdade, eu não devo, só porque eu gosto mais da minha nação, escolher outra religião só porque me convém. Eu devo buscar a verdade e enquadrar o nacionalismo na verdade. Porque o nacionalismo não pode ser a demagogia, a mentira e afins.
Nacional parguista. O nerd agora é padrão. Foram cooptados pelo liberalismo. Woke são capitalistas. Sim, foi o que eu argumentei também aqui no vídeo. Vou deixar um coraçãozinho pra você. Não tenho muito o que acrescentar, não. O vídeo é: os nerds estão cada vez mais comunistas? Que bom que os... vamos lá. O outro vídeo dos nerds comunistas. Thiago Ramos. Que bom que os nerds estão encaminhando para a esquerda. Se não é a esquerda, o trabalhador estaria se ferrando para trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Geralmente, só esse povo que nunca conhece uma empresa real fica romantizando essa merda. Na Argentina, a Jovem Pan de lá tá pedindo pro povo cortar refeição enquanto o presidente chega de helicóptero. Parabéns aos nerds. Ser de esquerda é simplesmente ser humano. Então, cara, aí que tá. A esquerda, que tá cooptando o meio nerd, não é uma esquerda trabalhista. É uma esquerda progressista. Ela sequer tem um ideal de fato de defesa do trabalhador, senão com um apetrecho meramente estético. Na prática, na praxis, elas estão se vendendo ao capital, fazendo reverberar as agendas da própria primeira teoria política, que é o que eu argumento no vídeo aí. Que é justamente que na prática das suas ações, nada eles fazem para aqueles ideais verdadeiramente comunistas, mas agem de forma sistemática como cães contra os inimigos desse liberalismo, dessa cultura homogeneizada globalmente. Então, assim, se os nerds estivessem caminhando para essa esquerda, a gente estaria muito bem. Mas acontece que tem outro problema no seu comentário. Quem garantiu os direitos trabalhistas, quem defendeu os trabalhadores no Brasil, foram dois grupos. E nenhum deles era comunistas. Eram católicos e nacionalistas. Foi o nacionalismo católico que concebeu o trabalhismo, que foi fundamental para a formulação da CLT e todas as leis trabalhistas. Ou seja, a esquerda nunca fez nada pelo trabalhador aqui no Brasil. O que a esquerda fez foi baderna, revolução, tentativas de revolução com apoio de órgãos supranacionais quando ela esteve na sua melhor fase. Fora isso, ela não fez na prática nada pelo trabalhador. Então, assim, eu odeio os termos esquerda e direita, então eu falo exatamente, comunista, católico, nacionalista, eu não fico usando termos de direita e esquerda. Se você considera nacionalistas e católicos como de esquerda porque eles eram trabalhistas, bom, tudo bem, eu vou, questiono bastante essa sua régua, mas, enfim, o que não pode ser generalizado é acreditar que comunistas, nacionalistas e católicos são a mesma coisa. Pelo contrário, nacionalistas e católicos atuam na prática em benefício do trabalhador e da identidade nacional, da moral nacional. Enquanto a esquerda comunista não faz isso. Quando ela é verdadeiramente comunista, ela fica só de bravata, e quando ela é esse falso comunismo que a gente está vendo aí, que é mais um progressismo, agenda woke, ela só se prosta como um cãozinho amestrado de grandes empresas e lobbies dessa indústria cultural internacional. Gabriel L. Ferreira, o Parker tá aqui já. Daí vai estudar história e descobre que quem deu os direitos trabalhistas foi Getúlio Vargas com o apoio do clero católico, se apoiando não em ideias marxistas, mas sim na doutrina social da igreja, para elaborar a CLT. Enquanto o comunista fazia baderna e não pode falar isso aqui não, em massa com justificativa de lutar pelo trabalhador, a igreja católica agia de fato pelo bem do homem de família, honesto que trabalhava para sustentar a família. O cara que nos deu direitos trabalhistas botava a esquerda, era na lavoura. Ai, GG. Exatamente. Menino Parker mogou o esquerdolinha aqui. Deixa eu ver os outros comentários aqui. O primitivista cristão. O ser de QI inferior... Olha, tá, ele quis fazer o ser de QI inferior. A esquerda agora é o novo motor do capitalismo e das elites. Os woke são cultura burguesa e nada tem a ver com a defesa do trabalhador. É justamente ao contrário. A direita e a esquerda são a mesma coisa no Brasil e nas Américas. Nesse canal não há essa dualidade limitada. Obrigado, primitivista cristão. Nem precisava ter lido isso aqui lá. O Parque e a galera aqui, o primitivista cristão, já estão fazendo meu dever aqui. Enfim, vamos lá para o próximo. Gabriel 80
88. Os nerds, no vídeo ainda sobre os nerds cada vez mais comunistas. Respondendo ao título, acredito que sim. É uma geração de pessoas depressivas e sem rumo, então sentem-se uma espécie de pertencimento sendo comunistas. O liberalismo cria uma geração de pessoas sem propósito e perspectivas. O comunismo dá uma esperança falsa oposta a isso. Sim, é o que eu falei no vídeo. É uma oposição controlada. É uma oposição permitida pelo sistema. Mas mais do que isso, eu acho que o comunismo também, ele se apresenta, mesmo que de forma castrada, como um ideal a ser seguido. Em uma população que cada vez mais perde a sua identidade local, cada vez mais se seculariza, ou seja, não tem mais a apresentação das virtudes em uma expressão religiosa, em uma expressão espiritual. Então eles buscam esses vazios dos ensinamentos, né, numa forma de proatividade, numa identidade tribal. Então meio que esse comunismo estético, meio meramente estético, serve para ele larpar sem ter que fazer nada de verdade, mas meio que tapar o vazio existencial que ele tem. Tem uma máxima, né, de que uma criança bem catequizada, ela já sabe responder as principais dúvidas que geram a angústia dos grandes filósofos da história, né? Quem sou, de onde vim e para onde vou. Então, tá aí. Também esse comunismo é um reflexo do secularismo também, né? O Wiki 125. 625 e sai fora, ó. Saquarolas. Discord. Ainda no vídeo dos nerds, tá? Saquarolhas. Discordo da ideia que as pautas identitárias sejam utilizadas para lucrar. Afinal de contas, a porcentagem da população que realmente faz parte da comunidade LGBT, por exemplo, não é tão grande quanto parece. Acredito que o financismo fomente isso na mídia como forma de propagandear certos comportamentos. Então, você está certo. É, de fato, o fim imediato de uma agenda woke é você deformar comportamentos e a moral, o julgo da sociedade. Perceba como de 20 anos para cá, a gente sai de uma sociedade que tinha valores no senso comum, bem firmes. Tipo assim, as coisas que hoje as pessoas defendem eram piadas. Se a galera visse tipo uma gorda com vitiligo numa propaganda da Dove, ia ser chacota. Se a pessoa ia ver todo esse negócio envolvendo a homossexualidade, ia falar, qual foi, parceiro? Tá entendendo? Hoje não. As pessoas veem isso, não. Seriedade agora, não sei o que, entendeu? Então, a propaganda serve principalmente para debilitar a população, para que ela não tenha resistências. Porque é algo muito parecido. Não vou falar isso aqui não. Mas eu pensei em um exemplo, mas eu acho que ele pode trazer complicações. Mas quando você transforma um discurso ridículo numa forma de defesa, de uma vitimização, e você começa a fazer colar essa percepção, as resistências às pessoas, essas pautas, ficam na defensiva, porque ela tem medo de parecer insensível, parecer... Entendeu? Então, o fundo principal é você criar um fundo de sacralidade de pautas que seriam naturalmente, assim, motivo de chacota, de ojeriza da população comum. Só que quando você coloca num tom sério, como se fosse um problema sério, aí você... não posso me pronunciar publicamente. Primeiro você não pode se pronunciar. Depois você tem que aceitar. E depois está incrustado no seu senso comum de que essas coisas são normais e tudo mais. Só que isso gera uma sociedade que não tem mais capacidade de rejeição, de preconceito, e realmente se levantar contra aquilo que ela discorda, que ela não pode compactuar. Então você gera uma sociedade ordeira. E essa sociedade é incapaz de fazer frente e principalmente raciocinar o nível de complexidade do mercado. Então quando você fomenta esse tipo de agenda para quebrar comportamentos e a moral, você, a longo prazo, está gerando uma geração e uma sociedade de perfeitos consumidores. No melhor tipo alienado pelo consumismo, a moda marxista. É o consumidor acrítico, porque ele tá tão engajado que ele não vai fazer frente, né? Tipo assim, é que eu tô muito engajado na causa das pessoas negras, que o Doritos, ele pode... Por exemplo, sei lá, possivelmente... Não vou falar do Doritos não. Mas uma marca de salgadinhos aleatórias,
ela pode ter possivelmente uma fábrica que utilize mão de obra escrava, talvez para fazer sua embalagem no Vietnã, mas ele colocou uma bandeirinha e um punho negro levantado ali, então tá tudo bem, gente, vamos gastar muito dinheiro com eles. São a falsa é a sinalização de falsas virtudes. Isso tudo começa com o negócio de pink money, quando a indústria da música, do entretenimento, viu que fãs homossexuais gastavam com os seus ídolos muito mais dinheiro do que um pai de família. Porque um pai de família tem que sustentar uma família. Então ele vai gastar, sei lá, um disco, uma roupa personalizada da banda, sei lá, tipo uma camisa, uma vez no ano. Enquanto o pink money, né, o dinheiro gay, o cara era fã da Lady Gaga. Não, eu quero a calcinha da Lady Gaga, eu quero o chinelo, eu quero a camiseta, eu quero o chapéu, o cara era uma máquina de financiar a indústria. O que acontece com a agenda woke é justamente de levar esse pink money para diversas pautas que você pudesse imbecilizar em massa a sociedade. Então não deixa de visar o lucro. A questão é que o jogo é tão complexo que tem até os idiotas que falam, quem lacra não lucra. Não sacando qual é realmente a visão de lucro desses caras. Não é o lucro pro agora. Entendeu? Mas eu vou deixar o coraçãozinho aí e depois você vê o vídeo aqui. Por que diabos a porra do Gaiofato tava palestrando num evento de anime? Fundo do poço. Aldo César. Então, cara, ninguém sabe. Simplesmente, na verdade, a gente sabe. Porque a Omelete, quando ela teve essa ideia, qual seria a consequência lógica? O público geek tem uma parcela muito grande de pessoas que não são de esquerdas ou são declaradamente de direitas. Pega aí lá o Linhagem Geek, o Ei Nerd, são pessoas de direita. O que acontece? Quando você coloca um cara muito ideologizado, com uma presença muito ideológica no evento, que não era pra ter isso, você vai gerar discussão. As pessoas vão ficar muito putas e vão ficar lá destilando ódio, comentando sobre a coisa e fazendo o nome da marca aparecer em tudo quanto é lugar. É publicidade grátis. Então, assim, é uma técnica de marketing muito funcional e eles não perdem nada com isso. Porque se você for lá pra direita, o que a direita vai exigir? Não, a gente quer um espaço aí também. Não é boicotar o evento propriamente, entendeu? O problema é que não eram eles lá. Então, meio que aquele exemplo do Coliseu que eu usei, que é meio que o capital que organiza isso é o Coliseu. Ele coloca lá a direita e a esquerda pra se enfrentar. Foda-se, no fim ele tá lucrando, tá ganhando publicidade e tudo. Thiago anda vendo muito o Homero. Mago Black Blue. Eu assisto bastante o Homero, de fato, mas por quê? Não entendi o seu ponto, mas tá o coraçãozinho. No Alex... Como é? Alexandrego. Tá bom, vamos lá. A explicação é muito elaborada, mas uma explicação imediata muito mais simples. O governo federal e o Banco do Brasil são os maiores patrocinadores da CCXP e por isso eles têm que distribuir dinheiro para a companheirada chamando comunista para palestrar. Cara, isso seria minimamente crível se fosse nego da base do governo de fato. Agora, o governo federal vai exigir chamar o Gaiofato para estar na CCXP? Não faz sentido, cara. E eles financiam muito. O Gabriel 880, a explicação de baixa capacidade. O Banco do Brasil patrocina a maior feira rural do país e nem por isso você vê comunista no evento. É um fenômeno social. Cara, isso aqui tá respondido. Parabéns, Gabriel. Isso aqui é uma totalmente boomer das ideias. Tipo assim, ele só conectou Banco do Brasil, CCXP, Gaiofato. Pronto. Cara, não faz sentido. Senão todo evento financiado pelo Banco do Brasil é ter alguma coisa comunista lá. Não tem elementos críveis. O elemento marqueteiro da CCXP faz muito mais sentido que isso aqui, cara. Porque senão você ia ter em diversos outros eventos, e na capital tem muito evento patrocinado pelo Banco do Brasil, que também teria que chamar comunistas. Isso não acontece. Não faz sentido a sua explicação. E vamos ser sinceros, se fossem chamar alguém, ia chamar o Gaiofato, cara. O Gaiofato. Porra, iam escolher um cara mais respeitável pra estar lá, tá ligado? Vamos lá. A real é que tem que proibir tudo que é asiático aqui no Brasil. Cara, eu concordo parcialmente, mas depende. Tem algumas obras que eu devo advogar pelo diabo. É que assim, tudo que é asiático, não sei, eu acho que é melhor você
censurar não sobre o caráter de ser de fora ou de ser de determinado país, mas o que é subversivo. Subversivo tá censurado, tá fora. Acho que isso aí seria mais tranquilo. O cara vai proibir o bairro da Liberdade inteiro. O Jones Manuel chegou a falar em uma palestra. Quem tá falando é o Dimitri Come 5544. 5544. O Jones Manuel chegou a falar em uma palestra que tem gente que assiste os produtores de conteúdo de esquerda como se fosse Netflix. Caso contrário, já era para estar havendo um crescimento real e significativo das fileiras do Partido Comunista. Cara, isso aqui é bem real. O YouTube, ele acaba servindo, principalmente do jeito que você faz a apresentação do conteúdo, mais como uma introdução cultural, de você fazer rondar assim no imaginário das pessoas o vocábulo, as pautas, as ideias, para quando elas se apresentem na realidade, aquelas pessoas não estranharem e até aceitarem. Eu acho que essa é a maior função de um canal no YouTube, é ventilar as ideias. E não propriamente como órgão de recrutamento. Porque o que eu vejo é que, por exemplo, aqui no meu canal eu recruto muita gente para a Legião Anchieta, que é um movimento que eu integro. Mas eu vejo que as pessoas mais ativas na Legião, e aí eu posso estar tendo uma percepção bem anedótica, mas são aquelas que são recrutadas em município, em ação prática. Porque quando você vê materializado na sua cidade, ali com você, a perspectiva que você tem é outra. Tipo, é um grupo que existe, que vocês se encontram com frequência, que vocês são amigos, que é os seus friends, tá ligado? Então, eu acho que é diferente. O YouTube, ele serve, eu acho que muito para simpatizar, de fato, assim. E gerar marketing online, né? Tipo, gostei da ideia, vou fazer um edit no TikTok, vou fazer uma postagem aqui no Twitter, sabe? Popularizar, assim, de mostrar que essas ideias existem hoje e estão ventilando. Coraçãozinho aí pra tu. O comunismo controla tudo menos a economia. Tá certo. É o Eric Cartman que comentou, mas eu não tenho muito o que acrescentar. Tá certo, ponto, e não vou elaborar. O contratempo no algoritmo. Dia desses eu tava vendo algo e pensando exatamente o que você disse sobre o comunismo ser uma marca, uma grife. Mas não acho nem que o liberalismo cooptou o comunismo, nem que o comunismo cooptou o liberalismo. Os dois são garras do anticristo. Sim e não, cara. Os dois são, só que claramente o comunismo tá cooptado, pelo menos o comunismo mainstream. Eu acredito de fato que existe o comunismo ainda livre aí dessas amarras. Tipo o PCO. O PCO, acho que ele é financiado por agentes capitalistas. Ele é tão insubjetivo que o fato dele ser marginalizado é bem evidente que ele é autêntico. Agora, eu até diria que assim, outros setores da esquerda têm até algum grau de liberdade. Sei lá, o PSTU. Assim. Agora, quando você pega um PSOL, quando você pega influenciadores que cresceram muito rápido, que tem um linguajar mais burguês, já assim, uma estética burguesa, é evidente que eles não são comunistas de fato. Eles gostam da estética antissistema do comunismo. Muitas vezes até estudam de fato o comunismo, mas não há meios de praticá-lo. E vem novas dogmáticas da agenda woke que se travessem de comunista e conseguem sobressair até a própria praxis do comunismo. Agora que você me despertou aqui um lapso, eu diria que o progressismo e o comunismo, eles se apresentam juntos e integram a mentalidade do militante médio, tipo, de universidade pública. Só que, diante da prática, a dogmática woke, ela é mais fácil de ser proferida, mais fácil de ser praticada, porque ela não envolve mudanças estruturais que mexam com interesses de gente grande de fato, enquanto a praxis do comunismo ataca frontalmente aqueles que realmente controlam o poder. Então, na prática, o militante, quando ele está na sua ação política, ele ignora as causas comunistas e mantém só as pautas da agenda woke, que inclusive vai estar facilitada, porque elas vão estar sendo patrocinadas por algum grande banco, uma organização não governamental e afins. Então, é uma vitória fácil, né? Deixa eu só ver quanto tempo a gente está aqui. 30 minutinhos, tá? Eu vou ler mais um aqui. Deixa eu pegar um comentário bom. Boa noite, meu pajé Saquarema. Não sou nerdola, então não entendi, foi nada, tá? Então, deixa eu pegar um comentário relevante aqui.
Nunca tinha visto um vídeo. Como é? Nunca. Thiago, tá, o Johnny comentou. Thiago, nunca tinha visto nenhum vídeo seu e vi esse e confesso que estou impressionado de ver alguém que pensa exatamente como eu. Literalmente eu. Não sei se você conhece o link do canal. Link? Não sei como pronunciar. Do canal Quadrinhos da Sarjeta. Conheço. Eu reagi aos vídeos dele aqui. É intancável, mas tem algumas análises interessantes ali. Mas as últimas críticas dele à esquerda foram basicamente essa que você fez no vídeo. Tá. Recomendo ver os cortes dele ou o recente vídeo dele falando sobre a CCXP. Beleza, Johnny. Eu vou deixar o coraçãozinho e vou ir ver o vídeo. Cara, depois daquela live que eu fiz do Quadrinho da Sarjeta, eu fiquei meio traumatizado. Eu achei meio... Daí eu me dei uma afastada. Mas eu vou... Como você disse que eu e ele somos iguais, eu vou ver a opinião dele sobre esse caso da CCXP. Crossovers que todos esperamos. Índio na sarjeta, sai fora. Tá, essa aqui é pedindo pra eu fazer vídeo sobre negócio de religião, parará. Tá, gente, eu acho que agora deu pra dar uma... não tem mais comentários. Cadê? Opinião impopular e mais incoerência. Aqui, achei o último, hein? Opinião impopular e uma incoerência. Calma, tô analfabeto. O Levi Arruda comentou: opinião impopular. É mais incoerente um tradicionalista gostar de produções geek cheias de insinuações sexuais, inclusive relacionados a... Enfim, deve ser pederastia, incesto e adultério, linguagem vulgar e referência a outras religiões ou ao ateísmo, do que um comunismo ser nerd. Cara, sim. Eu acho que eu só posso dizer que sim. Faz mais sentido mesmo. Tradicionalista não devia estar consumindo isso, né? Eu abro só exceção, talvez agora esteja passando pano pra mim mesmo, para obras que são universais, para obras que são boas, de fato. Porque, por exemplo, tem filmes bons. Anime é só um gênero de produção, mas tem muitos gêneros de anime. Então, anime de drama, anime de romance, anime não sei o quê. Então, eu acredito que tem algum nível de universalismo naquelas obras também. Então, se for uma obra boa, que não tenha esses elementos, acho que é válido assistir. Agora, o que é mais? HQs. HQs eu não sou muito do universo, então... Mas eu imagino que deva existir HQs boas universalmente, sabe? Que não... Então, assim... Eu entendo que regra é verdade. Sua opinião está correta. Mas há exceções. Eu acho que eu deixaria assim. Então, é isso. O tradicionalista tinha que estar mais afinco a consumir produções nacionais, né? Ou pelo menos de países com a mesma matriz religiosa, uma cultura minimamente parecida. Enfim, é isso. Antes de vocês saírem do vídeo aí, eu vou pedir para vocês deixarem um gostei, deixar um comentário, conferirem as inscrições de vocês, que eu tô trabalhando no canal esse fim de ano aqui para tentar dar uma cara nova nele, para iniciar uns novos projetinhos. Se vocês quiserem ajudar de fato o canal aqui, tem o clube de membros do canal, que se você assinar vai estar me ajudando demais, que é onde tem alguma liquidez aqui no YouTube, tá bom? Para que eu possa continuar a produzir aqui para vocês, espalhar a palavra nacionalista. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo live e falou!